saiba porque se sentir culpada não te ajuda na maternidade. Olá, bem-vinda ao canal Reflexões de Mãe e Prof. Eu sou Regina Pimentel e aqui é o lugar onde você vai aprender a ser uma mãe preparada para lidar com os desafios na educação do seu filho. O tema de hoje, culpa na maternidade. O que é culpa? Quem nunca sentiu culpa? Que atire a primeira pedra, a mãe que nunca se sentiu culpada por ter colocado o filho para dormir sem a janta, por ter deixado o filho dormir sem banho, ou então por conta de não ter conseguido amamentar. Quem nunca se sentiu culpada por não dar a melhor alimentação que os seus filhos deveriam comer? A culpa na maternidade acompanha a gente. Tem até um ditado que diz que nasce uma mãe, nasce junto um saco de culpa. Não é verdade? A gente se sente culpada por muitas coisas. Mas o que é culpa? Segundo o dicionário, culpa é consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social ou um compromisso, seja ele afetivo, moral ou institucional, assumido livremente. Pode ser também a responsabilidade por dano, mal ou desastre causado a outrem. E depois da culpa, a gente sente aquele remorso. O que é o remorso? É a tristeza, é você se sentir mal por ter magoado alguém, por ter feito algo ruim. É a hora que cai a sua ficha e você põe a mão na consciência para pensar, poxa, aquilo que eu fiz magoou, machucou aquela pessoa. Então tem aquela sensação estranha. Remorso causa a dor, a tristeza de ter causado alguma coisa a alguém. Mas nem sempre isso é bom. O remorso ou a culpa não nos leva à ação. Vamos falar mais sobre isso ao longo desse vídeo, então você não pode me deixar sozinha aqui. Continua aqui pra gente continuar falando. Saiu uma pesquisa aqui no Brasil intitulada de Parentalidade Real. Ela diz que 51% das mães se sentem culpadas por algo. E a principal causa, o principal sentimento dessa culpa é o desejo de querer fazer mais pelos nossos filhos e também a vontade que às vezes bate na gente de voltar à vida antiga que a gente tinha antes de ser mãe. Então são as duas principais causas da culpa materna. É a vontade da gente querer fazer mais e às vezes não conseguir, e o desejo de voltar a ter a vida anterior sem filhos. Você não está sozinha se você já sentiu isso. 51% das mães com crianças menores de 3 anos às vezes têm esse sentimento. E esse percentual, ele aumenta ainda mais para as mães solo, que sozinhas tendem a ter uma carga muito maior diante dos afazeres do dia a dia, diante das responsabilidades que ter um filho implica. E sozinha realmente deve ser muito mais difícil. Você não está sozinha, querida. Tem muitas pessoas que também sofrem pelo mesmo motivo que você. E as mães disseram nessa pesquisa que elas têm algumas preocupações principais. Acompanha comigo aqui no gráfico. Então, elas têm a preocupação aí com a educação, que é o principal. Depois a saúde, também tem a preocupação com a segurança das crianças e a alimentação. São coisas bem comuns para todas nós como mãe. A gente se sente culpada por não dar a melhor educação pelos nossos filhos, principalmente. Muitas vezes a gente perde a paciência, a gente não sabe muito bem como agir em determinadas situações e isso acarreta a culpa. Eu vou te contar uma história. Acompanha comigo. Uma mãe que eu vou chamar de Josefa. A Josefa, ela tinha 2 crianças e ela trabalhava fora, cuidava da casa, cuidava dos filhos, e um dia ela chegou em casa muito cansada. Sabe aquele dia que você tem todos os estresses do mês num dia só? E ela estava morrendo de dor de cabeça. E naquele dia ela pensou o seguinte: hoje a gente vai comer pizza. Pegou o celular, foi lá no aplicativo, pediu a pizza. Enquanto as crianças comiam a pizza, ela começou a pensar: poxa, que mãe péssima que eu sou. Todas as mães cozinham, todas as mães fazem salada para as crianças à noite, e eu tô aqui dando pizza para os meus filhos em plena quinta-feira à noite. Eu não acredito. Tomara que os meus filhos não tenham nenhuma dor de barriga por causa disso. E ela vai
vai dormir chateada. A pizza acaba sendo indigesta para ela naquela noite. Você já sentiu isso? Eu acho que sim, né? Todas nós já tivemos esse sentimento. Mas se Josefa tivesse feito diferente, ela chegou cansada, estressada, com muita dor de cabeça, e aí ela pensou: hoje nós vamos pedir uma pizza e vai ser uma noite diferente, a noite da pizza. Nós vamos nos divertir e comer essa pizza com vontade. Eu tenho certeza que ela ia dormir muito mais feliz. O pensamento que veio na cabeça da Josefa nesse dia foi: este é o meu possível hoje. Amanhã, se eu estiver melhor, eu cozinho para os meus filhos e tá tudo bem. Um dia só de pizza não vai fazer mal. A gente precisa ter equilíbrio. E ela foi então dormir naquele dia com tranquilidade. Abraçou os filhos, beijou os filhos, todos dormiram tranquilos e com mais paz do que aquela mãe que ficou chateada por ter pedido a pizza naquele dia. Consegue entender a diferença entre a culpa e a responsabilidade? Eu assumo a responsabilidade por não estar bem em determinado dia e precisar recorrer ao aplicativo de comidas fast food para alimentar os meus filhos e ter uma noite um pouco mais tranquila. Essa é a responsabilidade. Se eu fico com culpa e remorso, eu dou a pizza para os meus filhos, mas eu fico alimentando pensamentos ruins constantemente, e isso vai me levar a um estado de depressão, um estado de chateação constante. Não é o que a gente quer na maternidade. A gente quer ser feliz, a gente quer ter uma maternidade mais leve, e a responsabilidade, ela traz isso pra gente. A responsabilidade, ela gera ação. Por isso, a importância de ser responsável pelos nossos atos, sejam eles conscientes ou inconscientes, que às vezes a gente briga com o nosso filho e depois cai em si: poxa, briguei, e aí fica com aquele sentimento de culpa, mas a gente não faz nada para melhorar aquela atitude. A responsabilidade, ela vai dizer: poxa, briguei com meu filho e não foi legal, eu vou lá pedir desculpas para ele, não fazer da mesma forma, e da próxima vez eu vou tentar ou vou procurar outro caminho para realizar essa atividade com ele, ou para conversar com ele sobre esse assunto. A gente precisa aprender a se perdoar na maternidade e não se culpar. O perdão, ele traz leveza para a alma, ele liberta a gente para pensar fora da caixa, porque a gente vai conseguir gerenciar melhor as nossas emoções. A gente vai conseguir se libertar dos padrões impostos pela sociedade. Sabe por quê? Porque existe uma coisa entre maternidade real e a maternidade que a gente idealizou antes de ser mãe. Uma vez eu vi uma criança fazendo manha, né, ou chorando ali, se jogando no chão, né, a gente fala de manha. Eu não tinha filhos ainda. E eu pensei: deixa essa criança 5 minutos ser meu filho, você vai ver como eu resolvi isso. E eu falava isso repetidas vezes. Sempre que eu via uma mãe numa situação como essa, eu julgava essa mãe. Em determinado momento, eu mesma me tornei mãe. Eu comecei a entender que era a maternidade real que as pessoas falavam. E eu pensava: imagina, gente, é só você falar pra criança e ela tem que te obedecer. Não existe isso de a criança fazer mãe, se jogar no chão, colocar a sua vontade. Comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil e sobre a importância das crianças colocarem o seu ponto de vista e como as crianças precisam de tempo e de treinamento para aprender a se autorregular, para aprender a lidar com seus sentimentos e com as suas emoções. E eu percebi o quanto eu fui injusta ao julgar aquela mãe que estava com a criança chorando e se debatendo no chão. Eu não sabia tudo o que estava por trás. Eu não sabia tudo que vem acompanhado na maternidade. Hoje em dia, a sociedade coloca a mãe como guerreira, como heroína, e a gente traz isso para nossa realidade, mas isso não se encaixa no mundo real das mães. Isso faz com que a gente se sinta culpada por não alcançar o padrão que a sociedade coloca, por não ser aquela mãe que cozinha todos os dias, trabalha fora, faz a lição com o filho, cuida de si mesmo. É uma carga muito pesada. A gente precisa trazer a nossa realidade para a educação dos nossos filhos. A gente precisa nos acolher, nós precisamos nos acolher, nós precisamos entender que cada criança é única, que cada mãe também é única. Por isso, se libertar da culpa é assumir o seu papel de mãe real, é assumir que você tem erros e falhas.
Sim, você não é perfeita, eu também não sou, e nós nunca seremos perfeitas. E sabe aquela pessoa que te julga? Ela também não é perfeita e ela nunca vai ser. Os erros são grandes oportunidades de aprendizado. Se você trouxer isso para sua maternidade, isso vai te trazer muito mais tranquilidade e paz. Porque quando você errar, quando você cometer um erro, um equívoco, você vai conseguir visualizar, poxa, errei. O que eu posso aprender com isso? Ao invés de, eu errei, isso está me corroendo, isso está me machucando e tal. Então, o erro é uma oportunidade para você aprender, para você buscar conhecimento. E sabe qual é o melhor momento para se libertar da culpa? Agora! Sim, agora é o melhor momento para você se libertar da culpa. Então, deixa a culpa para lá, assuma a responsabilidade, se perdoe. Sabe o que mais você pode fazer? Vigiar os seus pensamentos, porque tudo, começa aqui, começa na nossa mente. Os pensamentos ruins vão tomando conta do nosso cérebro e a gente vai cada vez mais se afundando e não busca melhoria. Então, vigia os seus pensamentos. Quando o pensamento ruim de culpa vier à sua mente, você analisa. Opa, o que está acontecendo aqui? Quem sou eu de verdade? O que eu posso fazer para melhorar? O que isso tem a ver em relação ao meu vínculo com o meu filho? Então, vigiar os pensamentos é importante para que você não se afunde nas coisas ruins da culpa. Combinado? Por isso, seja mais tolerante com os seus erros e com os erros dos outros também. Ser mais tolerante vai fazer você olhar para os erros e para outra pessoa com um olhar diferente. Quando você é mais tolerante, você olha para sua criança e pensa, opa, quem é o adulto aqui? Ele errou porque ele está aprendendo. Como eu posso ensiná-lo a ser melhor? Como eu posso motivá-lo, encorajá-lo a ser melhor e mostrar para ele que erros todos cometemos? Então, a tolerância é importante nesse processo da libertação da culpa. Não se cobre o tempo todo também. Muitas vezes a gente fica numa cobrança incessante porque colocou o filho na tela no momento que você precisava fazer a comida para outra criança, ou eu precisei colocá-lo na tela porque estava numa reunião, ou eu vou deixá-lo hoje com alguém para eu poder trabalhar, ou eu precisei me ausentar por um tempo. Não se cobre tanto. A cobrança gera culpa e culpa não move para a ação. Assuma a responsabilidade de que hoje eu preciso deixar meu filho com a babá para que eu tenha um momento meu. Tá tudo bem, você precisa se cuidar também. Hoje eu precisei colocá-lo na tela para tomar um banho mais demorado. Não é só porque eu precisei trabalhar, não é só porque eu precisei cozinhar. Consegue entender que o equilíbrio é importante no processo da libertação da culpa? Assuma a responsabilidade e não se cobre tanto. Aconteceu um imprevisto e hoje não tem comida, a gente vai pedir algo no aplicativo. Tudo bem, aconteceu algo que não era esperado da sua rotina e você precisou ali se adaptar, você precisou ser flexível. Essa flexibilidade cognitiva a gente aprende lá na infância. Se o seu filho está na primeira infância, quando ele percebe a forma com que você consegue lidar, consegue flexibilizar as coisas, ele também vai aprender essa flexibilização cognitiva, mudar a rota, entender que aquele caminho não estava correto e precisa caminhar por outro lugar. Não se cobre tanto. Também é importante a gente não ficar procurando motivos para reclamar. Eu sei que é difícil às vezes evitar a reclamação. É a dor de cabeça, é o cansaço, é esse menino que não para. Mas quando a gente reclama demais, o nosso corpo sente. Hoje o meu desafio para você é: faça um pote da gratidão. Todos os dias agradeça por algo que aconteceu naquele dia. Regina, mas hoje o meu dia foi muito ruim, eu não tenho nada para agradecer. Só o fato da gente respirar já é motivo de gratidão. Só o fato da gente estar vivo, de ter um céu azul bonito, de ter o sol brilhando, ou a chuva caindo para regar as plantas, são motivos muito lindos para agradecer por a gente ter a vida do nosso filho, da nossa família, por ter alimento na mesa. Quantas pessoas sofrem hoje por falta de alimentação, quantas crianças morrem desnutridas porque não tem o que comer, e você tem a sua comidinha aí, a sua casa quentinha para te abrigar no frio. Temos sim motivos especiais para
para agradecer. E você pode cultivar a gratidão hoje, se você deixar de lado a reclamação e agradecer pelo que você tem. E é o momento agora de você abandonar a culpa de vez e buscar responsabilidade pelos atos, motivação e tirar os pensamentos ruins que podem aí te assombrar dizendo que você não é uma boa mãe. Isso não é verdade. Você precisa ser uma mãe possível, uma mãe que sabe o que está fazendo e mesmo em face dos erros vai tirar proveito, vai tirar oportunidade dos erros para aprender a ser uma mãe ainda melhor. Então, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te encorajou, se esse vídeo te motivou, não esquece de compartilhar com uma amiga que está aí sofrendo com a culpa. Ativa o sininho das notificações também e clica aí no joinha, que isso ajuda o nosso canal a crescer. Um beijo e um abraço de mãe para mãe. Tchau!